boas-vindas também para quem está em casa acompanhando o nosso culto online, amém? Sejam muito bem-vindos também, que a palavra de Deus alcance o coração de vocês essa noite, onde vocês estiverem. Glória a Deus! Solta o endereço para nós aí. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes, já pode deixar o endereço aí. Estou trazendo um abraço do pastor Joel, porque muita gente deve estar estranhando que ele não está aqui hoje, né? Mas essa semana o pastor Joel, né, teve alguns imprevistos, mas graças a Deus ele está melhorando, amém? Na próxima semana ele já vai estar conosco. Mas eu trago um abraço do pastor Joel para toda a igreja. Continue orando pelo nosso pastor, amém? Pela família dele, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais oração você fizer, melhor para nós. Aleluia. Solta o endereço, olha lá. 2 Timóteo capítulo 3, do verso de 1 até o verso 5. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Amém para todo mundo? Todo mundo achou? Você que está em casa também, querido, faça o seu culto juntamente conosco, né? Pega a sua Bíblia, leia. Nós vamos ler um versículo aqui, depois nós vamos consultar o outro texto, mas você deixa sempre a sua Bíblia aberta. Você já sabe disso, para que você possa acompanhar a leitura, a palavra de Deus. Amém? Bom, na minha versão diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos difíceis, outra versão diz, outras versões dizem tempos terríveis. Solta o título da mensagem para mim, por favor. O título dessa mensagem essa noite é Os Últimos Dias, Dias Difíceis. Vou ler o primeiro versículo de novo. Fica atento, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, terríveis. Mas presta atenção aqui, eu não estou aqui essa noite para pregar para você uma mensagem de medo, uma mensagem para te assustar, mas eu estou aqui para falar aquilo que Deus tem para falar comigo e com você, amém? Aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. Então, para começo de conversa, querido, apesar de haver dias difíceis, que serão os últimos dias, deixa eu falar algo para você, Deus continua no controle da história, amém? Aleluia! Quem manda no mundo não são os grandes banqueiros, não é Biden, não é Putin, amém? Não é a maçonaria, não é os Illuminati, seja quem for, quem manda no mundo é Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus? É Deus que manda no mundo, é Deus que está no controle da história, aleluia. Se você sair daqui consciente disso, essa noite eu já vou estar feliz, aleluia. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle da história, amém? Mas a palavra de Deus que nós lemos, ela é clara em dizer que nos últimos dias virão tempos difíceis. Tempos difíceis. Eu disse tempo de oba-oba? Tempo de alegria? Tempo de festa? Tempo de coisa boa? Eu disse tempos difíceis. Talvez essa não seja a mensagem que você achou que você ia entrar aqui essa noite e ouvir da boca do seu pastor. Mas eu preciso ser sincero com você, querido, eu preciso pregar não o que você quer ouvir, mas aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. Aleluia, aleluia. Tempos difíceis, querido, mas Deus continua no controle da história. E nós precisamos ter essa consciência. E é só ver, querido, que nós já estamos, eu vou afirmar algo para você, que nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos enfrentando os tempos difíceis. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Quer ver só? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Está fácil criar família, sim ou não? Está fácil criar filhos? Não? Está difícil, não está? A luta está grande, não é assim? Tempos difíceis. Eu nunca vi um ataque tão grande às nossas crianças como o mundo tem feito nesses últimos dias. Aqueles querem de todo jeito pegar as nossas crianças, desviarem elas do propósito de Deus. Gente, até desenho animado está difícil de criança ver. Tempos difíceis, querido. Tempos trabalhosos para se criar família. O diabo está feroz, o diabo quer corromper nossas crianças. Até para a escola está difícil mandar. Porque na minha época, eu nem sou tão velho assim, você sabe disso. Mas na minha época a escola ensinava matemática, português, geografia, história. Hoje eles querem doutrinar nossas crianças.
Tempos difíceis, queridos, tempos trabalhosos. Eu nunca vi tanta criança pirracenta como tem nos dias de hoje. Até no shopping, criança de 5 anos, 6 anos, rolando no chão. Gente, misericórdia, vou nem falar o que passou na minha cabeça. Porque na minha época tinha uma vara de goiaba lá em cima da geladeira que a infeliz ela procriava. Você quebrado, sumia com ela, aparecia outra. Tempos difíceis, quer ver só? Tá fácil manter casamento? Sim ou não? Tá fácil? Antigamente parece que o diabo criava oportunidade para o homem, para o homem, quando eu quero dizer homem, é homem e mulher, porque também tem mulher aprontando, sim ou não? Aqui não, glória a Deus, amém? Mas parece que antigamente o diabo fazia as coisas para arrancar, para você facilitar você pular a cerca, não era assim? Hoje em dia parece que o diabo arrancou a cerca de vez, não tem mais impedimento para nada. O sexo virou algo banal, se encontra em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer um, não dá assim? Tempos difíceis, querido. Para se manter casamento, para se manter fidelidade. Está fácil servir a Deus, sim ou não? Está fácil ser crente? Querido, a igreja está sendo bombardeada com todo tipo de proposta para nos afastar de Deus. Para nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Está difícil ser um crente honesto, por quê? Porque toda hora chega uma proposta indecente, sim ou não? Não é verdade, querido. Últimos dias, tempos difíceis que nós estamos vivendo. E é por isso que Paulo, no início do texto, ele fala assim, olha, fica atento. Fica esperto, né? Ele diz assim, sabe, porém, isto, fique esperto, porque virão tempos difíceis, trabalhosos, tempos de crise, como serão os últimos dias. Está difícil até para falar do evangelho, sim ou não? Porque a televisão hoje, ela pode usar o horário nobre para falar o quê? Mentira, para ensinar traição, não é assim? Eles fazem lá uma trama e eles ensinam a trair o marido, ensinam a trair a esposa, ensinam como que rouba a empresa, não é assim? Ensina a fazer um sequestro, ensina uma falcatrua, mas quando vem um pastor, quando vem um evangelista e quer pregar, eles fazem o quê? Eles querem bloquear. Não, isso aí não pode falar não. Isso aí é contra. Estamos vivendo tempos difíceis, querido. E deixa eu falar algo para você, querido, não se assuste, virão tempos mais difíceis ainda. Se você acha que vai melhorar, deixa eu dizer para você, vai piorar. Se você acha que hoje o preço do alimento está caro, está barato ou caro? Vai carecer mais ainda. Porque a Bíblia vai revelar para nós que tempos difíceis virão em consequência dos últimos dias, que antecedem a volta de Jesus. Então tem muito lugar fazendo oba-oba, muito lugar distorcendo a palavra de Deus, dizendo, não vai ser assim, vai ser de tal jeito, vai ser festa, vai ser alegria, mas não é isso que a palavra revela para nós. Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, deixa eu ler algo para você, deixa esse texto aberto aí, esse que nós lemos, depois nós vamos voltar nele. Mateus capítulo 24. A partir do verso 3. Mateus 24, verso 3 diz assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus que sinais haveriam do fim do mundo e quais sinais aconteceriam antes da volta de Jesus. Eles queriam saber quais são os sinais que vão acontecer antes do fim do mundo. Eles disseram, Jesus, revela para nós, conta para a gente. Ah, como a gente queria saber isso também, né? Conta para nós aqui em particular. E Jesus diz para eles assim, olha, acompanhe no texto, verso 4, e Jesus, respondendo, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Presta atenção aqui, Jesus disse, acautelai-vos, tenham cuidado, prudência, para que vocês não sejam enganados. Porque Jesus diz, muitos vão ser enganados.
E aqui nós precisamos entender algo que Jesus chama a nossa atenção a respeito do engano. Jesus está afirmando que um espírito de engano vai estar em operação antes da volta dele, antes do fim do mundo. Cuidado, Jesus diz, acautelai-vos, porque virão muitos e vão enganar virão alguns e enganarão a muitos. Espírito de engano, o que é isso? Aquilo que parece de Deus, mas não é. Espírito de engano. Antes do fim do mundo, antes da volta de Jesus. Tem um monte de igreja que parece de Deus, mas deixa eu falar para você, não é. Tem um monte de igreja prometendo aquilo que Jesus nunca prometeu e enganando multidões, como Jesus disse, espírito de engano. Tem, irmão. Tem um monte de igreja prometendo recompensa terrena, ensinando barganha com Deus, que Jesus nunca ensinou. Pelo contrário, mas é como Jesus disse, enganando a muitos, espírito de engano. Igrejas que dizem para você hoje, vem para a igreja, mas não é para cultuar não, é para você trazer sua garrafa d'água, porque nós vamos consagrar ela e todos os seus problemas acabaram. Mentira, espírito de engano. E Jesus nos alerta quanto a essas coisas, parece de Deus, mas não é, parece igreja, mas é só fachada. Espírito de engano, Jesus diz, vai ter um monte, assim, isso é sinal de que o fim está próximo. Tem igrejas pregando um evangelho que Jesus nunca pregou. E ao invés de ensinarem a verdade, eles querem adaptar o comportamento errado humano à Bíblia. Já viu isso? Não é mais o ser humano que tem que mudar, quem tem que mudar é a Bíblia. Quer uma prova disso? Hoje nós temos agora a Bíblia LGBT. Aquilo que é amplamente, claramente nas Escrituras, dizendo que Deus diz que é errado, que Deus condenou, mas tem igreja que defende, que faz. É espírito de engano, irmão. Parece igreja, mas não é, querido. É sinal que estamos vivendo os últimos dias. Dias difíceis. E Jesus disse, cuidado com essas coisas, porque vão enganar a muitos. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si líderes para ouvir aquilo que eles querem, conforme as suas próprias concupiscências. Tem gente hoje que não quer mais ouvir a respeito de arrependimento, de comportamento, de compromisso, de fidelidade ao Senhor. Eles querem ouvir sobre barganha, eles querem ouvir sobre prosperidade. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. É espírito de engano, querido. Porque não é isso que a Bíblia promete. Está aí diante dos nossos olhos. E essas igrejas estão lotadas porque eles querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos dele, eles não suportam a verdade. Não é mais um homem que tem que mudar seu comportamento, é o evangelho que tem que se enquadrar ao comportamento errado do homem. O que mais tem por aí é falso profeta, basta ver o que eles pregam, gente. Porque até onde eu entendo, o evangelho é o poder de Deus para mudar a vida do homem, sim ou não? Aleluia! E não o contrário. A palavra de Deus em muitos lugares virou comércio. Maneira de se ganhar dinheiro. Falsos profetas, basta ver o que eles pregam, querido. Jesus disse, tudo isso vai acontecer antes do fim do mundo, antes da minha volta. É prova clara do fim dos tempos. Líderes com cara de Cristo, mas por trás é espírito de engano. E Jesus disse, cuidado, cuidado. E Jesus continua lá em Mateus 24, a partir do verso 6, ele diz, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. E olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Percebeu? Jesus está dizendo assim, quando vocês virem guerras, rumores de guerra, Jesus está falando assim, não se assusta não. Não se assustem. Gente, guerra vai virar notícia comum nos últimos dias. Você está assustado com a guerra da Ucrânia e da Rússia?
vai vir mais um monte pela frente. Vai virar notícia comum. Se levantará nação contra nações e reinos contra reinos. Haverá cada vez mais guerras e conflitos. Jesus disse que vai ter fome. Gente, o último relato da ONU diz que 811 milhões de pessoas no mundo estão passando fome. 811 milhões de pessoas. É pouco. 22% de todas as crianças do mundo são subnutridas. Últimos dias, dias difíceis. E às vezes a gente está dormindo para essas coisas. E Jesus disse, não se assuste, porque tudo isso vai acontecer antes do fim do mundo. Antes da minha volta. Irmãos, isso é só o princípio. Guerra, terremoto, fome, isso não é nada comparado ao que está por vir. Mas Jesus diz assim, não se assuste, tenha coragem. Coragem, porque eu estou com vocês. Querido, eu preciso ser sincero com você, aquele que não se apegar de verdade com Deus nesses últimos dias, ele não vai aguentar. A pressão vai ser grande. A dificuldade vai ser grande, vai entrar em desespero todo aquele que não se apegar de verdade com Deus. E isso é um alerta para a igreja. Porque não vão ser dias de oba-oba, vão ser dias difíceis. O que mais Jesus falou, que é um sinal? Versículo 9, então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Gente, você já percebeu como a igreja está sendo perseguida? Às vezes a gente não faz ideia de como andam as coisas. Deixa eu falar para você, querido, nós, igreja, somos odiados pelo mundo. Não pensa que nós somos amados por ele, não, nós somos odiados. É a palavra de Deus se cumprindo. Cada vez mais se levanta um ódio contra a igreja. Cada vez mais nós estamos vendo isso no Brasil, gente. Porque cada vez mais a igreja se levanta como uma voz para defender aquilo que é certo, para defender a família, para defender o casamento, para defender a criança, contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, e eles nos odeiam por causa disso. Não pense que eles te amam, não. É mentira. Essa turma, essa cambada que gosta de tudo errado, querido, deixa eu falar algo para você, quem defende bandido, eles odeiam a igreja. Porque nós vamos contra tudo que eles defendem. Se pudessem, querido, eles já teriam acabado com a gente. E eu digo mais, não pense que um dia isso vai melhorar não, tá? Só vai piorar. É bíblico, gente. Jesus disse que essas coisas vão acontecer antes da volta dele. Antes do fim do mundo. Dias difíceis. Quem defende o que é errado, querido, não está brincando, não. É assim, pastor? Eles nos odeiam. E vão odiar mais ainda, querido, porque deixa eu falar, a igreja não vai se calar diante dos problemas, das dificuldades. Nós não vamos calar a nossa voz para defender o que é certo, o que é correto, para defender aquilo que o Evangelho defende. Nós não vamos nos calar. Então a situação não vai converter, a situação não vai melhorar, porque a igreja não vai se calar para defender o que é certo, aquilo que agrada a Deus. Estamos na contramão do mundo e eles vão nos odiar cada vez mais, dias difíceis. É a realidade. Eu volto a repetir, querido, você precisa se agarrar com Deus, senão você não vai suportar a perseguição, não. Você não vai suportar o ódio desse povo contra a igreja. Você precisa se agarrar com Deus, querido, para você aprender a defender sua família, seus filhos. Ensinar para os seus filhos e para os seus netos aquilo que é certo. Porque não pense que eles amam os nossos filhos, não, eles odeiam nossos filhos cristãos. Toda semana, querido, a gente tem que pegar os nossos filhos, colocar num banco e conversar com eles. Vem cá, o que você aprendeu? O que foi que te ensinaram na escola? Foi isso e aquilo, está de acordo com a Bíblia? Não, está errado. E você é responsável para ensinar eles. Para não deixar a cabecinha deles ser virada. Abre o olho, irmão, porque eles estão doidinhos para pegar nossas crianças.
E eu e você somos responsáveis pela vida deles. Verso 10, neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Verso 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu falar algo para você, querido. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o sujeito ter um pecado de estimação. Eu falei isso quinta-feira na mensagem. Tem um monte de gente que se diz cristão, mas não se livra de determinados pecados. Aquilo já se tornou uma prática comum na vida dele. Cristão frouxo. Sabe o que é errado, mas não toma atitude, não larga. Outra coisa que Jesus disse, apostasia. Gente, o que é mais fácil você encontrar um desviado hoje, tá? É mais fácil do que achar uma moeda de R$1. Sim ou não? De cada 10 que você vai falar, 9 vai falar que é desviado. Fora aqueles que estão dentro da igreja, mas estão desviados também, né? Não querem nada com Deus. Porque às vezes a gente pensa apostasia só lá fora. Mas dentro da igreja o cara vive a vida relaxada, não quer nada com Deus, já apostatou há muito tempo. Não ora, não lê a Bíblia, não fala de Jesus para ninguém, ninguém sabe que ele é um cristão. Tempos difíceis, querido. Mas Jesus disse, coragem. Não se assustem. Não pulem do barco. Fala para o teu irmão, não pula do barco não, viu? Quero chegar lá no final e encontrar você. Volta lá no texto de Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Gente, eu gosto de parafrasear as coisas. Parafraseando aquilo que Paulo diz, eu vou traduzir para você. É como se Paulo dissesse assim, olha, não seja bobo não seja ingênuo não acha que vai ser diferente não. Vê se está igual aos dias de hoje. Eu vou ler para você e te explicar, para você ver se os dias de hoje estão assim. Paulo parafraseando Paulo. À medida que o fim se aproxima, os homens serão amantes de si mesmos, ele está dizendo. O que é isso? Egocêntricos. Só pensam em si mesmo, não tem amor ao próximo. Às vezes fica sabendo de alguém que teve um problema, um parente, um vizinho, 2 minutos depois já esqueceu. Não oferece ajuda, não oferece socorro, não dá importância. Por quê? Egocêntrico, só pensam em si mesmo. Está assim ou não está hoje? Está desse jeito, meu filho. Os homens serão avarentos, loucos por dinheiro. As pessoas estão fazendo qualquer coisa para ter dinheiro. Se precisar matar, mata. Se precisar roubar, rouba. E por aí vai. Se expõe ao ridículo. Por causa de um prêmio, vai para a televisão no horário nobre, se expõe ao ridículo dentro de uma casa para atrair, para falar mal. Se expõe ao ridículo, à baixaria, à depravação. Enganando pais, enganando filho, enganando esposa, enganando marido. Por quê? Loucos por dinheiro. Está assim ou não está hoje? Hoje se mata por causa de um tênis, muito menos. E Paulo continua a lista, presunçosos, ou seja, fanfarrões. Vão curtir a vida. Não é assim? Custe o que custar. Estou nem aí para quem eu vou ofender, quem eu vou passar por cima, o que eu tenho que fazer, eu vou curtir a vida, não quero saber nem das consequências. Eu quero curtir a vida, o resto que se larga. Os homens estão pensando assim, gente. Estão nem aí para quem vão humilhar, né? Se tiver que passar por cima de alguém, vão passar mesmo. Presunçosos, soberbos, ou seja, arrogantes. O que mais tem hoje é gente arrogante. Gente que não aceita um conselho, uma palavra, não quer ouvir falar de Jesus, acha que sabe de tudo. Você convida um camarada para ir para a igreja? Não, conheço tudo de Bíblia, mas não vou na igreja não. Pode até conhecer de Bíblia, só não tem relacionamento com Deus. Tem um monte assim, gente. Um monte. O cara é desviado, conhece de Bíblia. Vão à igreja, vão lá fazer a vida. Não, pastor, eu conheço de Bíblia já, não preciso ir lá não. Arrogantes, presunçosos. Adolescente de 13, 14 anos já acha que sabe o que, acha que já sabe como é que é a vida.
fazendo pirraça com o pai e mãe. Ei, adolescente, ouve o seu pai e sua mãe, viu? Porque senão você vai quebrar muita cara na vida. Vai achando que você tem 13, 14 anos, que você sabe como é que é a vida. Não, que você não sabe, não. Você não sabe nem das fraldas ainda. Depois, quem não ouve conselho, ouve coitado. Arrogantes que vivem mudando de igreja. O sujeito fica na igreja até ser confrontado. O dia que você vai confrontar ele, fala, rapaz, esse comportamento seu está errado. Isso aqui que você está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus, não. Em vez dele mudar o comportamento dele, ele sai da igreja, vai para outra. E fica lá até ser confrontado, porque quando ele for confrontado, porque o comportamento não mudou, aí ele vai para outra de novo. Presunçosos, arrogantes. Está assim hoje ou não está? Blasfemos, falando que não sabe, ofendendo Deus, falando heresia, adaptando o evangelho para os seus erros. Não, isso aí não precisa mudar isso não. Desobedientes a pai e mãe, isso é o que você mais tem visto hoje. Criança desobediente a pai e mãe, quer mandar nos pais. Mas é isso que o mundo quer ensinar. Porque a vontade do mundo é destruir a família. Aquilo que a gente defende. Mas para eles, quanto mais baderna tiver na família, melhor. Então eles vão ensinar a criança a obedecer pai e mãe? Não, eles vão ensinar a enfrentar. Até filho marmanjão velho, está desobedecendo pai e mãe hoje, não é assim? Não ouviu o pai e mãe, não aceita conselho, não aceita, está lá enfiado nas drogas, enfiado em problema, enfiado com quem não presta, as más companhias. Por quê? Dando problema, desobediente a pai e mãe. A gente não é desobediente a pai e mãe só quando é pequeno, não. Depois de adulto também a gente precisa continuar obediente a pai e mãe. Você sabia disso? Até você ter eles. Tem um monte de jovem aí, né? Desobedecendo a pai e mãe. Ingratos. Você não conhece ninguém ingrato, não, né? Não, tenho certeza que não. Últimos dias difíceis. Os homens serão ingratos. Ingratidão hoje parece que é a marca da sociedade, não é assim? Parece. São os últimos dias, irmão, tempo difícil. A ingratidão vai reinar nesse mundo. Pensa que vai melhorar, não. Assusta, não. Você faz por alguém, ajuda. Você faz 10 coisas. Diz que você não faz uma, ela não olha para as outras 10 que você fez. Ela só considera aquela que você não fez. Não é assim? Está assim ou não está? Sinais dos últimos dias. Ajuda. E o mais triste é que às vezes as pessoas dentro da igreja, você ajuda. Daqui a pouco ela vira as costas, vai embora, você nem fica sabendo, nem recebeu um tchau. Quando você fica sabendo 3 meses depois, você assusta, não, já está em tal lugar. E geralmente é os que mais a gente ajuda. O que mais? Tempos difíceis. Até a lista de Paulo é difícil terminar, né? Profanos. Ou seja, gente que desrespeita as coisas sagradas. Gente que não respeita mais a igreja, a Bíblia, os cultos. Gente que no carnaval coloca símbolos religiosos para zombar. Para zombar lá na avenida, não é assim? Jesus sendo arrastado na avenida. A cruz nem se fala, né? Zombam da cruz. Um Jesus mulher, um Jesus travesti. E deixa eu falar para você, se você viu aquilo e se horrorizou, saiba que vai vir coisa pior para frente. Porque o diabo está brincando, não. Ele quer ofender mesmo. Ele já sabe do final dele. E quanto mais ele juntar para ele, para levar junto, para ele é melhor. Não pense que toda aquela profanação chegou no limite, não. Vai ter coisa pior ainda, infelizmente. Profanos. Igreja sendo invadida. Essa semana para trás, uma igreja foi invadida. Uma igreja católica, quebraram lá as imagens, quebraram o púlpito, quebraram tudo lá, gritando um monte de coisa lá dentro. Profanos. E vai acontecer pior ainda, tá? Não se assuste, não. Porque são sinais dos finais do tempo. Que antecede a volta de Jesus. Pessoas sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores. Gente, para falar o mal hoje é o que mais tem. Caluniador. Gente para meter o pau, difamar a igreja, difamar pastor, difamar governo. Isso no Brasil está sobrando. Dá até para a gente exportar, se a gente quiser. Dá. Tem uma turma aí que nós estamos precisando exportar para a China, para a Venezuela, para Cuba, porque tudo que eles veem no Brasil, eles veem de errado. Nós estamos precisando exportar esse povo. Difamadores.
Gosta de difamar o que tem aqui e elogia lá fora. O pior é que o infeliz desse, quando chega o filho dele vira adolescente, a filha vira adolescente, que aí ele vai mandar estudar fora, em vez dele mandar para Cuba, para Venezuela, ele manda para os Estados Unidos. Meu filho vai para a Inglaterra. Infeliz, miserável, manda para Cuba. Incontinente, desenfreados, ou seja, sem autocontrole. Ô, gente, hoje não precisa fazer nada para arrumar confusão, não. É só você olhar para o lado, tá? Você vai arrumar uma confusão. No trânsito, então, misericórdia. Até de bicicleta. Esse dia eu estava na ciclovia ali e vinha na bicicleta assim. O cara veio para cima de mim assim, depois ficou me olhando, me xingando. Eu fui embora. Até de bicicleta, achei que era só o carro. Se o crente deixa o velho homem ressuscitar, pronto, confusão feita. Larga a bicicleta, corre atrás e... Sem amor para com os bons. Aí um bom motivo porque o mundo nos odeia. Não é porque a gente é bonzinho, não, gente. É porque, como eu falei, a gente defende aquilo que é bom. Família, né? Igreja, defendemos igreja, projeto de Deus para o homem, lugar de restauração de vidas. Lugar onde se prega o evangelho que cura, que restaura, que muda o homem. Família, né? Que nós defendemos. Um homem sem uma família é um ser incompleto, por isso que a gente defende a família, a gente preza pela família. Desde o início foi assim, não foi? Não é bom que esteja um homem só, falei para ele, vou arrumar para ele uma dor de cabeça, não foi assim? Vou arrumar para ele uma auxiliadora, uma idônea, alguém que seja capaz. O que mais? Traidores, gente traindo amizade, parceiro, chefe, pastor, igreja, líder. Tempos difíceis, gente. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que de Deus. Falei isso aqui esses dias. Gente que ama mais o mundo do que ama a Deus. Gente trocando Deus por tão pouca coisa. Deus enfrentando concorrência barata na vida da gente. Vou na igreja não, vou ver o futebol. Concorrência barata. Não, vou passar um filme hoje. Vou ficar aqui. Verso 5. Tendo aparência de piedade. Gente, isso aqui é o pior. Depois que Paulo faz a listagem todinha, no verso 5 ele diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixa, afasta. O que é aparência de piedade? Paulo está revelando, gente, que esse tipo de comportamento, inclusive, nós vamos achar dentro da igreja. Todos esses comportamentos que eu falei no mundo é normal. A natureza pecaminosa, mas para um cristão que teve o espírito recriado, isso não pode ser achado no nosso meio, gente. Não pode. É de se espantar quando Paulo diz, né, o povo de Deus se comportando assim dentro da igreja. Mas é como Paulo mesmo diz, é tempos difíceis. Queridos, os sinais estão por toda parte diante de nós, queridos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Os últimos dias. É tempo de se agarrar com Deus. Esperar o arrebatamento da igreja, viver uma vida séria. Daqui a pouco se manifesta o anticristo. O iníquo, que fará coisas incríveis. Ele vai conseguir fazer coisas que nem os homens mais inteligentes, os mais poderosos do mundo conseguiram até hoje. A questão dos judeus, por exemplo. Ele vai conseguir fazer um tratado de paz entre muçulmanos e judeus. Está na Bíblia. Aquilo que nem os presidentes americanos conseguiram, desde Jimmy Carter para cá, que nem a ONU conseguiu, ele vai conseguir. Não sei como, mas vai. Porque ele vai ser um homem inspirado por Satanás como nunca houve antes. E ele vai fazer um acordo de paz durante 7 anos. Ele vai fazer com que os muçulmanos aceitem que o domo da rocha, por exemplo, seja destruído e ali seja reconstruído o templo, que foi destruído há 2000 anos. Como que ele vai fazer isso, pastor? Não sei, mas ele vai conseguir. E ele vai ser aclamado pelos judeus como?
o Messias. Como o Messias. Ele vai conseguir o acordo de paz garantido a Israel, a paz de Israel, a prosperidade de Israel. E será aceito como Messias, falar o que homem nenhum fez. Então, na metade do acordo, ele vai se revelar, é o que a Bíblia diz. Então virá a grande tribulação. Um tempo como nunca houve antes na terra. Sofrimento como nunca se houve, fome, pestes, morte, angústia. E nós cremos que a igreja já tenha sido arrebatada nesse tempo. Mas ele está prestes a se revelar. Nós não sabemos quando, mas ele virá, com certeza. A Bíblia diz que o Espírito dele já está no mundo, atuando no mundo, contra nós, contra a igreja, a favor dele. Então, na metade do acordo, ele vai se revelar, então virá a grande tribulação, e depois virá a batalha do Armagedon. O anticristo vai a todo tempo, a todo custo tentar destruir Israel, só que ele não vai conseguir. Porque Deus é por Israel, é o povo de Deus. Então ele vai, como diz Daniel, disse, vai vir rumores do norte. E eles vão descer as planícies de Israel, aquele grande exército, provavelmente a China ou a Rússia, não sei. E ele vai vir e vai tentar destruir Israel de todo jeito. Você já parou para pensar por que Israel, um país tão pequenininho, incomoda tanta gente? Você já fez essa pergunta? Um paísinho tão pequeno. Por que tanta gente quer destruir Israel? Por que tanta perseguição? Quinta-feira eu mostrei Auschwitz, contei uma história sobre Auschwitz. O maior campo de concentração, o símbolo do nazismo, 3 milhões de judeus morreram naquele lugar. Mas por que Israel incomoda tanto essa gente? Por que tantas nações querem destruir? Já parou para pensar? Por que tanta perseguição? Esse povo, gente, de Israel ainda sobrevive por causa de Deus. Porque a perseguição que eles enfrentaram, que eles enfrentam até hoje, queridos, se Deus não fosse com eles, já teriam desaparecido. O judeu já teria desaparecido da terra. Um povo que foi disperso e depois de 1900 anos retorna e forma uma nação. E, querido, isso é coisa de Deus. Mas, pastor, por que eles querem tanto destruir Israel? Eles nem mesmo gostam de Jesus. Eles nem mesmo querem Deus, eles nem querem saber de Jesus, eles nem querem saber de Bíblia. Por que eles querem destruir Israel? Já parou para perguntar? Porque Satanás odeia tanto, Israel. E eu vou te falar o porquê. Primeiro, por causa de Deus. Porque é o povo de Deus. E segundo, querido, porque se eles destroem Israel, querido, a palavra de Deus, ela se torna uma mentira. Porque Deus disse, eu vou trazê-los de volta, eu vou buscá-los em todas as nações e eles serão o meu povo. É lá que eu vou estabelecer o meu reino terreno, Jesus disse. Então, se eles destroem Israel, se eles destroem os judeus, se eles matam os judeus, a palavra de Deus passa a ser uma mentira. E aí o diabo vence. É por isso que durante toda a história Israel foi perseguido. Mas a Bíblia diz que Deus cuida da sua palavra a ponto de colocá-la acima do próprio nome dele. Aleluia. É por isso que eles não conseguem, não vão conseguir nunca. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade, por isso o inimigo quer destruir Israel. Mas depois dos 3 anos e meio, e o anticristo já vai ter tentado destruir eles e não vai conseguir, então vem a batalha do Armagedon, não é assim? Rumores do norte, como profetizou Daniel. Mas então eles serão derrotados de uma vez por todas, porque a Bíblia diz que aí sim virá a segunda vinda do Senhor. Aleluia. E todo olho verá, todo mundo vai enxergar a volta do Senhor Jesus.
E o mundo será salvo por causa da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Porque a primeira vinda de Jesus, querido, ele vem para salvar a igreja, é o arrebatamento. Mas na segunda vinda, querido, Jesus vem para salvar o mundo, porque senão o mundo seria completamente destruído pela guerra. Mas deixa eu falar para você, querido, esse mundo aqui pertence a Deus. É dele. Ninguém vai tomar, ninguém vai destruir, porque é dele. Aleluia. E todo olho verá. Sabe por que todo olho verá? Vou te explicar o porquê. Porque o anticristo vai fazer questão disso. Ele vai juntar, quando ele juntar a batalha do Armagedon, ele vai fazer com que todas as televisões do mundo, com que todas as pessoas do mundo enxerguem aquela batalha. Porque ele vai dizer assim, eu vou destruir Israel e eu vou mostrar para todo mundo. Ele vai juntar a televisão, o noticiário do mundo inteiro cobrindo essa batalha, para mostrar a destruição de Israel. Só que ele está muito enganado. Porque a Bíblia diz que quem vai sair vitorioso dessa batalha é Deus. Aleluia. Israel vai sair vitorioso. E naquele local a Bíblia diz que Deus vai estabelecer o seu reino terreno. Aleluia. O céu vai mudar de endereço, o céu vai sair de lá e vai vir para cá. Aleluia. O diabo e os seus anjos, os demônios e o falso profeta também vão mudar de endereço para o lago de fogo. E aí, querido, durante 1000 anos, vai ser estabelecido o governo aqui. Toda tribo e nação e língua vai ter que ir a Jerusalém para receber os preceitos de Jesus. Porque o reino vai ser estabelecido lá. É por isso que Israel não vai ser destruído nunca. Porque senão a Bíblia se tornaria uma mentira. Querido, todas essas coisas virão, querido. É certo que virão, porque a Bíblia diz que vai ser assim. O mundo não conhece o futuro, mas um crente cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, ele sabe mais do que esses autogovernantes aí que não sabem de nada que vai acontecer. Aleluia. Quando Jesus voltar para tomar posse desse mundo, querido, ele voltará com seus anjos, com seu exército. A Bíblia diz que todo olho verá. E ele virá montado num cavalo branco, com seus cavaleiros. Você sabe andar a cavalo? Não, tem dó de quem não sabe andar a cavalo. E lá em Apocalipse diz que ele vai voltar montado no cavalo branco, e juntamente com seus cavaleiros, a igreja. Então aprenda a andar a cavalo logo, viu? Porque senão você está... Aleluia. Glória a Deus. Eu já sei, graças a Deus. Glória a Deus. Então Jesus vai fazer de Jerusalém a sua sede, sobre toda a terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus vai transferir a sua sede, a sua cidade do céu para a terra. Amém? Querido, eu não vou me prolongar, porque eu acho que você já entendeu que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia nos revela. Os últimos dias. Dias difíceis. E nesses dias difíceis, querido, conforme nós cantamos aqui, parece que a gente está cercado, querido. Mas deixa eu falar para você, Deus é conosco. Parece que estamos cercados, mas Deus é conosco. Deus luta por nós. Em frente, querido, o que vier pela frente, mas em frente sabendo que o Senhor luta por você. Quem tem Deus tem tudo, querido. Nós não precisamos de mais nada, nós já temos Jesus. Nós já temos Deus lutando do nosso lado. Precisamos entender isso e confiar no Senhor. Estamos vivendo os últimos dias. Lá em Mateus 24, antes da volta de Jesus disse assim, porque o Evangelho será pregado a todas as nações, então verá o fim. Querido, hoje com o avanço da internet, com a televisão, querido, o Evangelho tem chegado a lugares que você nunca nem imaginou. Países predominantemente muçulmanos na África estão sendo evangelizados. Na Rússia, na China, já se chega o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, querido, e vai chegar a hora em que Jesus vai voltar. Está acontecendo, é real, querido. Tudo que Jesus disse lá em Mateus 24 está se cumprindo. Agora, Jesus nos faz um alerta. Jesus diz assim, os sinais estão por aí, observem os sinais.
O mundo não vê os sinais, o mundo não entende, mas nós, os cristãos, precisamos ver essas coisas. O mundo vive como nos dias de Noé, não é assim? Casava, dava-se casamento, comia e bebia e não observaram nada, até que veio o dilúvio e pegou todos eles de surpresa. Assim será a vinda do Filho do Homem. A igreja precisa estar alerta, querido. Nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Aleluia. Pastor, e o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Como viver dias difíceis? Como estamos vivendo e os que virão? Como eu disse, se apegar com Deus, buscar a Deus, observar os sinais, pregar o Evangelho, viver uma vida correta diante de Deus, viver uma vida justa, falar do amor de Jesus, orar pelas pessoas. Fulano não quer nada com Deus, pastor, ore por ele. Ore para que a palavra, o amor de Deus alcance o coração dele, querido, para que ele não se perca. Lute pela sua família. Tem alguém na sua família que ainda não é cristão? Fale do amor de Jesus para eles, querido. Ore pelos seus líderes, pelos seus governantes. Pastor, eu não oro não, porque lá em Brasília, lá só tem corrupto, só tem isso, aquilo, isso aqui. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, ore por aqueles que estão em posição de autoridade. Esse dia eu ensinei aqui de manhã no culto matutino, falei, como é que a gente alcança aquelas pessoas, né, que estão lá fazendo essas coisas erradas, isso, aquilo. Aí eu ainda dei o exemplo para ele. Falei, a maneira de você fazer é orando. Como é que você ora por um governante? Senhor, que a tua palavra alcance o coração dele. Porque é a palavra de Deus que muda o homem. Então você ora, Senhor, que a tua palavra alcance todos aqueles homens lá. Que eles venham a entender o que é certo, o que é correto. Que eles venham a se render diante de ti e fazer a tua vontade. É assim que nós oramos por ele. É assim que nós vamos alcançá-los. Amém? Não excluindo ninguém da graça de Deus. Deus não exclui ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por que eu e você vamos excluir alguém? Deus espera que nós, como bons cristãos, como filhos de Deus, oremos para que eles também sejam alcançados pela palavra. Querido, últimos dias, dias difíceis, querido. Jesus está às portas, Jesus está prestes a voltar. Não era de lutar por coisas insignificantes, coisas que nos afastam de Deus, querido, é hora de se apegar com Deus. Aquele que não se apegar com Deus, querido, aquele que não tiver uma vida verdadeira com Deus, não for fiel a Deus, querido, ele vai passar maus bocados. Nós precisamos estar alertas, vigilantes, atentos, porque muito em breve nós vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Amém? Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Pai, nós rendemos graças ao teu nome, louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, porque o Senhor nunca perdeu o controle da história. E apesar, ó Deus, de vivermos tempos difíceis, dias difíceis, ó Pai, nós temos a plena consciência que o Senhor é quem batalha, quem luta por nós, ó Pai. E nós declaramos, ó Deus, nessa noite aqui nesse local, ó Deus, que nenhum de nós, ó Pai, vai se perder. Que nenhuma de nossa família vai se perder, ó Deus. Nós declaramos, ó Deus, a salvação, ó Deus, o teu amor alcançando, ó Deus, toda a nossa família, ó Pai. Todos aqueles que ouvirão essa mensagem, ó Pai, aqueles que estão em casa, toda a nossa igreja, toda a nossa família, ó cristão, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nada tem nos faltado. O Senhor tem nos abençoado mais e mais a cada dia, ó Pai. A tua mão está sempre estendida ao nosso favor, ó Pai, e nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Seja o que for, ó Pai, nós declaramos que estamos com o Senhor, ó Pai, ansiosos e esperamos pela sua volta, ó Deus, e declaramos, ó Deus, o propósito, do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos fazer a tua vontade, aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra compartilhada conosco essa noite. Dai-nos o restante de noite guardados e protegidos pelo teu santo nome. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, querido. Deus te abençoe. Te dê uma semana rica e abençoada em nome de Jesus.